Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, os sabatistas nada fazem no sábado. Esse grupo que defende a guarda do sábado como necessário à salvação. Os sabatistas defendem a guarda do sábado com muita energia e convicção. O sábado é tema principal de seus trabalhos de evangelização. Dizem que o cumprimento do quarto mandamento é necessário à salvação. Mas há controvérsias. Enquanto a profetisa Ellen White declara que os que substituem o sábado pelo domingo são seguidores do papado e possuem a marca da besta, o Dr. Samuel Bacchiocchi, falecido em 2008, teólogo adventista PhD, que foi professor de História da Igreja e de Teologia na Universidade dos Estados Unidos, considerado um gigante da erudição bíblica, declarou no último parágrafo do seu livro Do Sábado para o Domingo o seguinte, abre aspas, poderíamos dizer, portanto, que Paulo, o apóstolo Paulo, rejeitava o sábado como meio de salvação, mas aceitava-o como sombra, apontando para a substância que pertence a Cristo. Uma controvérsia no seio do adventismo que só nos cabe registrar. Vejamos o enunciado do mandamento sobre o sétimo dia, que está lá em Êxodo. Diz assim o mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Êxodo 20, versículos de 8 a 10. Então, a ênfase está aqui. Não farás nenhuma obra. Agora vejamos quais são as obras que não devem ser feitas, como diz o mandamento, pelos sabatistas, pelos que seguem o antigo conselho, a antiga aliança, que estão debaixo da lei. E vamos ver qual é o castigo correspondente para aqueles que violam este mandamento. Aspas. Aquele que profanar o sábado certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma coisa, alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Deus cortava o mal pela raiz mesmo. Êxodo 31, versículo 14. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Outra recomendação, outro detalhe a respeito das obras que não devem serem feitas no sábado. Que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Êxodo 16, 29. Não pode sair de casa. Ficar na sua casa só no espaço, na distância necessária até a congregação. Não pode passear, não pode viajar. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno,
cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, ponde em guarda para vós até amanhã. Êxodo 16, versículo 23. Ou seja, não pode fazer alimentos em casa, cozinhar, não pode. Tem que fazer na sexta-feira e guardar tudo para o dia seguinte. Pode fazer nada. Todo aquele que fizer obra no sábado morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas, nada de ligar o gás para fazer café pela manhã, nada. Tudo tem que ser feito na sexta-feira. Aí sim, só a partir do domingo, segundo os preceitos da antiga aliança. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas. Êxodo 35, versículos 2 e 3. Guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Jeremias 17, versículos 21 e 22. Não pode fazer mudança, não pode carregar qualquer coisa para fora ou para dentro de suas casas. E o mandamento a respeito da guarda do sábado, segundo a antiga, a velha aliança, é um mandamento muito duro e Deus exige. Olha o que aconteceu com um homem que foi apanhar lenha no sábado. Acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Certamente para fazer fogo, certamente para se alimentar, fazer a sua comida. Disse o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Números 15, versículos 32 a 36. Aquele que violar o sábado deverá ser morto. Tem que ensinar também isso aqui. Não é só dizer que o sábado é necessário à salvação, sem dizer todo o preceito, sem falar no castigo correspondente. Isso aqui faz parte do mandamento, faz parte do quarto mandamento. O mandamento, a violação e o castigo correspondente. A pergunta que se faz é o seguinte: os sabatistas observam totalmente as diretrizes acima? Ou transgridem a lei e ficam sujeitos ao castigo correspondente? São castigados? É verdade que não viajam, não dirigem seus veículos, não fazem qualquer tipo de comida em suas casas e também não se alimentam em restaurantes, não passeiam com suas famílias e não trabalham na internet? É verdade? É verdade que nada fazem no sábado, conforme está no mandamento? Eu já desconfiava que alguns desses não guardavam o sábado de acordo com as ordenanças do antigo conselho. Minha desconfiança tinha razão de ser. Recebi uma mensagem, olha só a gravidade. Recebi uma mensagem de e-mail escrita por um adventista no dia 5 de fevereiro de 2011. Ele escreveu no dia 5 de fevereiro deste ano, 2011, num sábado, no dia de sábado. Violou o sábado. Eu lhe pedi que me explicasse o que pode e o que não pode um adventista ou um sabatista
fazer no dia santo? Ele não retornou. Eu gostaria de saber. E se ele me dissesse que a exceção é trabalhar na internet, eu gostaria de reler o que diz o quarto mandamento que ele defende. Não farás obra alguma, nenhuma obra. Está aqui. É o que ele defende. O trabalho na internet viola o quarto mandamento. Não farás nenhuma obra. Êxodo 20, versículos de 8 a 10. O quarto mandamento para os sabatistas não deve ser apenas uma retórica. Ou defende, ou faz, ou pratica, ou não pratica. O sabatista não deveria exercer qualquer tipo de atividade. A ordem é: não façais obra alguma. Os sabatistas cumprem ou não cumprem o mandamento? E o que acontecerá com o sabatista que violar o sábado? Por exemplo, com aquele que trabalhar na internet, mandar mensagens, escrever artigos, viajar no sábado, varrer a sua casa, cuidar do jardim, passear, comer em restaurantes, acender o gás da cozinha para fazer o cafezinho pela manhã. Isso é violação do sábado. O que vai acontecer? Serão apedrejados? Os violadores receberão a pena de morte, que faz parte do castigo para aquele que violar o sábado. O castigo faz parte do quarto mandamento. O castigo corresponde. Não morrerão, não serão apedrejados. Por quê? Recorrerão então à graça abundante da nova aliança para se livrarem da morte. Vão recorrer então à nova aliança para se livrar do castigo imposto pela velha aliança. É uma situação dúbia. Buscarão o perdão das boas novas do Senhor Jesus, do novo concerto firmado em melhores promessas, para fugirem ao castigo da severa lei, do ministério da morte. Vamos relembrar então o que diz a Bíblia, para compreendermos por que o cristão não guarda o sábado. Primeiro, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, versículo 14. Agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7, versículo 6. Segundo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículos 1 e 2. Se estivéssemos sob a lei, aconteceria o que aconteceu com aquele homem que foi apanhar lenha para fazer o fogo, fazer a sua comida. Foi apedrejado, foi morto, porque essa era a lei. Mas nós não estamos debaixo da lei e já não pagamos com a nossa vida, porque nós temos o Espírito que nos convence do pecado, nós nos arrependemos e o nosso Deus perdoa. Terceiro, pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, versículo 11. Não somos justificados ou não somos salvos
por guardarmos este ou aquele dia. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz isso. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras, não pelas obras da lei. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio, pastor? Aio é o tutor. É uma pessoa que conduz uma criança. O povo de Deus era como criança, precisava de leis duras, alguma diretriz para que caminhasse, para que seguisse o seu caminho até que viesse a fé no Senhor Jesus Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, já não estamos debaixo dessa proteção da lei. Versículos 24 e 25, ou seja, Gálatas 3, 24 e 25. Quarto ponto, nós estamos lendo aqui várias passagens bíblicas nas quais se baseou o teólogo adventista Samuel, que declarou o seguinte: a Bíblia, ele fala Paulo, mas é a Bíblia. Paulo rejeitava o sábado como meio de salvação. Foi com base na sua leitura, na sua meditação desses pressupostos. Quarto ponto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Quinto ponto, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2, versículo 14. O sábado foi cravado na cruz. E aquelas ordenanças que nós vimos, certamente morrerás. Quem violar o sábado será apedrejado. Nós nos livramos dessas ordenanças. E o castigo, a pena de morte, não se pode dizer que é um sacrifício, porque alegam que os sacrifícios foram removidos. Não era sacrifício, castigo mesmo para quem violasse o sábado. Sexto ponto, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Hebreus 7, versículo 19. Jesus foi o mediador desta nova e eterna aliança na qual nós estamos. A lei do Antigo Testamento era imperfeita, porque não podia comunicar vida divina, nem o poder de cumprir suas exigências, nem oferecia acesso perfeito e completo a Deus. No comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Sétimo ponto, mas agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente, que está confirmado em melhores promessas, porque se aquele primeiro ministério fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo ministério, o ministério do Senhor Jesus Cristo, o novo concerto, a nova e eterna aliança. Hebreus 8, versículo de 6 a 7. Esta é a palavra em nome do Senhor Jesus.